Então, nós vamos tratar aqui o tema da proteção radiológica, né? E antes de começar a falar sobre proteção radiológica, é uma pena não estar olhando para a carinha de vocês agora, mas acho que uma pergunta que a gente sempre se faz é sobre, nós podemos viver sem radiação? Essa questão, eu acho que é uma questão sempre fundamental para a gente conseguir entender e lembrar e saber do que a gente, com o que a gente está lidando na rotina, assim, né? Radiação é necessariamente sinônimo de perigo, gente? Né? Então, acho que é importante a gente começar sobre o que é e qual é o conceito que traz sobre a radiação. A radiação nada mais é do que a energia que a gente tem propagada, tanto em forma de partícula quanto em forma de onda eletromagnética. E ela é chamada de onda eletromagnética, tem esse nome todo chique aqui, porque ela tem uma componente elétrica e tem uma componente magnética para poder compor esse tipo de radiação, essa energia em que a gente vai utilizar para diversas ferramentas na nossa rotina, na nossa vida. A gente vai ver que a gente convive com ela constantemente, né? Então, no nosso dia, no nosso cotidiano, a gente encontra a radiação eletromagnética, ela tanto na transmissão de rádio, TV, na corrente elétrica mesmo, tá? Na luz visível do sol, tá? Na luz que a gente tem de LED, todos esses mecanismos dispositivos e mesmo na própria natureza, a gente encontra a radiação eletromagnética. Então, a gente já convive com ela no planeta Terra e no universo há muitos anos. Tá? Acontece que a radiação, e aí é o motivo da gente estar aqui, sempre trabalhando o tema da proteção radiológica, né? Se a gente já convive tanto assim, né, o que ela tem de mais? Né? Tem dois grandes grupos que é importante a gente fazer essa divisão. Né? Então, eu tenho a radiação que eu chamo de ionizante e a radiação que eu chamo de não ionizante. Tá? A grande diferença entre elas está na energia que ela tem. Quanto maior ou menor essa energia e quais as características físicas que essa radiação vai ter. Né? Então, por exemplo, se eu tratar da radiação não ionizante, eu vou estar falando de rádio, TV, celular, do micro-ondas, do aparelhinho de ultrassom, tá? Que a gente vê a imagem, o aparelho de ultrassom que a gente usa para fazer tratamento, a ressonância magnética, todas essas são radiações que a gente chama de radiação não ionizante. E aí a gente vai ter a classificação das radiações, então, ionizantes. O que diferencia muito uma da outra? Então, que a radiação ionizante, ela tem uma energia tão alta, né? Ela tem uma energia suficiente que ela é capaz de ionizar meu elétron. Então, o que é isso? Ela consegue, nos átomos que nos compõem, que compõem os organismos vivos, que compõem tudo na Terra, tudo é composto de átomos, ela consegue arrancar um elétron da eletrosfera desse átomo. Então, ela é capaz de ionizar esse átomo. Então, ela é definida como radiação ionizante, tá? Aí, se eu for ver, então, aqui no meu espectro da radiação eletromagnética, eu estou falando de uma radiação que tem uma energia muito maior. Pensa aqui que a gente vai classificando, né? De menor energia, com uma frequência mais baixa, tá? Para uma maior energia, com uma frequência mais alta. Então, a radiação ionizante, ela se concentra aqui no fim do gráfico, né? Que é uma radiação que tem uma energia muito maior e ela consegue fazer a tal da ionização. Bom, a gente entendeu a diferença entre o que é radiação, o que é radiação ionizante e não ionizante. E aí, só para vocês terem uma ideia, como é que a gente foi aprendendo o que era, quais elementos que seriam radiação, que teriam a radiação ionizante, teriam essa propriedade, né? E como é que isso começou a ser aplicado pelo humano, né? Pelo ser humano, que interfere bastante nas atividades do nosso planeta Terra, né? Então, historicamente, foi praticamente concomitante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a descoberta e aplicação tanto do raio-x quanto do material radioativo. Tá? Em 1895, William Röntgen descobriu o que a gente chama de tubos de raios catódicos e que esses tubos de raios catódicos tinham um elemento desconhecido
e até por isso que tem o nome de raio-x. E com esse elemento desconhecido, com esse raio desconhecido, ele conseguia fazer impressões nas chapas e fazer imagens a partir daí. E ele conseguiu, então, fazer a imagem da o primeiro raio-x humano que se diz. Não é da esposa dele, tá? Muita gente diz que é, mas não é. É do médico que trabalhava com ele, aliás, era um médico patologista, tá? Em que eles estavam estudando várias propriedades, ele como físico e o médico como patologista, e conseguiram, então, fazer essa primeira imagem radiográfica da mão do médico. Foi algo tão revolucionário, gente, tão, imagina, né? Conseguir, então, ver estruturas ósseas que até então só se abrisse, né? Só se realmente tivesse alguma cirurgia para poder visualizar. Foi algo tão revolucionário, que um ano depois, é lógico que já tinha unidades sendo comercializadas, né, nos Estados Unidos. Inclusive, a gente tinha raio-x dentro de Kombi, que passavam nas casas. Né? Foi algo realmente que trouxe uma possibilidade, uma tecnologia muito considerável dentro da medicina e para a humanidade de uma forma geral. Tá? Como eu comentei com vocês, de forma concomitante, em 1896, tá? Tanto Becquerel quanto o casal Curie descobriram elementos, não era então todo um equipamento construído como aqui, o tubo de raios catódicos, mas eram elementos na natureza que poderiam ter características e propriedades semelhantes que faziam as mesmas imagens nas chapas gráficas, igual do tubo de raios catódicos, tá? Valeu Nobel para todo mundo, né? Que afinal de contas realmente foram descobertas muito assim, revolucionárias, né? Valeu Nobel tanto de química quanto de física. Tá? E aqui, ó, essa é uma imagem de Röntgen que ele tirou do rifle de caça dele, que é algo que ele também fez vários testes, não só com a mão do médico, não fez com a esposa. Realmente foi algo que permitiu você visualizar e tem uma aplicação hoje bem ampla para tanto aqui dentro do hospital quanto aeroporto a gente observa, né, que usa raio-x, tanto na indústria, de uma forma geral. Tá? Foi algo realmente, gente, bem diferencial, claro, né? E acontece que se vocês olharem, se vocês passarem, se vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum lugar que tenha radiação ionizante, vocês vão ver que ela não vai ter cheiro, ela não tem cor, ela não tem nada. Então, no começo, gente, veja só, não havia o conhecimento dos efeitos dessa radiação ionizante, né? Então, assim, houve uma ampla aplicação na medicina, tá? Mas não foi só na medicina. Tanto é, gente, que fizeram cremes, tá? Para beleza, para poder, assim, realmente se acreditava nesse poder desses elementos radioativos que eu mostrei ali, o casal Curie e Becquerel, né? Descobriram elementos que tinham essa propriedade da radiação ionizante. Esse aqui é o Radiator, que era um, um, uma bebida que você utilizava e tomava de forma como se fosse homeopática para poder realmente você ter muito mais vigor, né? E você ter uma vida muito melhor, né? Então, teve uma aplicação bem indiscriminada e assim, fizeram tintas porque brilhava. Então, assim, era uma aplicação que não se conhecia esses efeitos e todo mundo ficou muito deslumbrado com todos aqueles elementos radioativos e com o que isso poderia ter, né? Com os raios-x, por exemplo, né? Com o que você poderia alcançar. Foi assim, uma revolução, com certeza, para a medicina, né? Porém, por ela ser incolor, inodora, não é palpável, você não escuta, não tem um barulho diferente por ser radiação ionizante. Ao longo do tempo, foi se observando os efeitos da aplicação dessa radiação ionizante. Tá? Até que, em 1928, tá? Foi lá de 1895, 96, em 1928 apenas, que se foi criar, então, a primeira comissão internacional, tá? De proteção radiológica, para se, então, né, trabalhar e alertar sobre o uso e o perigo da radiação ionizante e todos os efeitos que se poderiam ter. Gente, tá tudo bem até aí? Se tiver alguma questão, tá bom? Eu vou ser interrompido a qualquer momento. Bom,
É claro, né, que vocês devem ter ouvido falar, e até saiu esse ano o filme Oppenheimer, sobre o uso da radiação ionizante, que realmente foi algo muito marcante para a humanidade, que é uma lição, além dos acidentes que aconteceram, né, que foi em Chernobyl, que aqui no Brasil teve Goiânia, tá? Mas a aplicação da bomba atômica realmente trouxe cruéis conhecimentos sobre os efeitos da exposição em alta dose, né? O que poderia, inclusive, levar até a letalidade com o uso da radiação ionizante. E, assim, foi uma lição para a humanidade, de uma forma geral, de como não se aplicar e quais efeitos e quão cruel pode ser a utilização dessa tecnologia ou desse conhecimento, tá? Então, a partir de então, se tornou ainda mais sério e se tornou ainda mais gritante essa necessidade da gente trabalhar, então, um conceito e o cuidado que se tem que ter com relação à proteção radiológica, com relação ao uso da radiação ionizante, com relação a onde você pode ter a aplicação, tá, da radiação ionizante. Para vocês terem ideia, então, né, entendendo que a gente conheceu do que se trata, né, a diferença do que é radiação, o que é radiação ionizante, né, sabendo que a gente teve essa aplicação ao longo desses anos todos, de uma forma manuseada pelo ser humano, né, não só de uma forma natural. Esse estudo veio para mostrar o quão foi crescente a aplicação de instrumentos ou elementos ou equipamentos que utilizassem radiação ionizante, o quanto isso foi importante para aumentar a exposição da população. Esse estudo usa como amostra a população nos Estados Unidos, né? Mas ele reflete, né, a população mundial de uma forma geral, né? Então, o que ele mostra, né? Que lá em 1982, a dose da radiação per capita era em torno de 3,6 milisievert. Está aqui embaixo que eu estou passando com mal, tá? Quando você avalia isso já em 2006, observa-se que praticamente dobrou, né? Era 6,2 milisievert per capita, tá? E qual foi a razão do aumento dessa exposição, né? A gente tem alguns elementos que eu comentei com vocês que são emissores da radiação ionizante. A gente tem a radiação cósmica, tá? É algo com o qual a gente, inserido neste planeta, neste universo, a gente já convive, tá? Então, assim, o que esses dois gráficos vêm mostrar? Que o radônio e o tório, que seriam os principais elementos que proporcionam essa exposição à radiação ionizante de uma forma natural na Terra, tá? Considerando que a parte dele responsável pela exposição lá em 82 chegava em torno de 55%, se a gente olhar já em 2006, esse percentual achatou, né? Diminuiu para 36%. Por que diminuiu a quantidade de radônio e tório? Muito provavelmente não. Não foi, gente. Na verdade, o que aumentou muito foi a aplicação, tá? Olha, se vocês olharem aqui, ó. Aumento do uso da tomografia, da medicina do nuclear, tá? Da fluoroscopia e intervenção, a aplicação da radiação ionizante dentro da área da medicina, em especial a medicina diagnóstica, tá? Tem a medicina terapêutica também, tá? Mas os demais fatores, ó, eles inclusive achataram a relação deles de 1982 para 2006. Tá? O que isso vem mostrar, né? Vem mostrar que o uso da radiação, o uso dos equipamentos, o uso dessa tecnologia foi crescente. E aí a gente se pergunta, nossa, meu Deus, será que é tão ruim? Será que eu ter antes uma aplicação que era de 17% de tomografia para 49% do uso da tomografia é ruim assim? A gente precisa analisar bastante esse cenário, né? E aí a gente, inclusive, lá nos princípios de proteção radiológica, vai ver, então, se isso é ruim ou não, se isso é bom ou não. Porque a gente tem que lembrar que há um grande benefício da aplicação
e o uso desses equipamentos, né? Mas é muito alarmante, assim, é interessante a gente destacar como foi crescente o uso desses equipamentos. Em especial, aí quem ganhou um maior destaque é a tomografia computadorizada, de fato, tá, gente? Mas, ó, eu acho interessante a gente olhar que em se tratando de uma escala aí de exposição, tá? Só para a gente se localizar e se situar, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Eu falei para vocês que realmente o uso dos equipamentos de diagnóstico, eles foram muito importantes e muito impactantes, tá? Para a exposição de uma forma geral que a população vem recebendo da radiação ionizante. Tanto que demonstra que houve praticamente um aumento em quase 100% dentro daquele estudo feito nos Estados Unidos, tá? Mas se a gente olhar assim, nessa escala da dose que a gente recebe ao longo da vida, sobre o que a gente está exposto, lembrando que a gente está inserido num universo em que tem a radiação ionizante, a radiação cósmica, a radiação natural de background, já existe naturalmente. Então, se eu olhar aqui, ó, um exame de raio-x de tórax, ele representaria 0,05 milisievert, tá? Enquanto um raio-x de abdômen, ele representaria 0,6 milisievert, tá? Um voo, gente, um voo de... Isso foi comparado só para a gente ter uma noção, né? E ver a escala do quão isso pode ser preocupante, né? Um voo que a gente faça, ou que alguém faça, de Nova York a Tóquio, representa 0,19 milisievert, tá? É claro que quem trabalha, comissários, pilotos, tem que ter uma preocupação maior, porque tudo a gente vai ver que está relacionado com a frequência, né? Mas dentro deste cenário, lembrando que o limite de exposição à radiação ionizante para o público, ele está em 1 milisievert, tá? Então, a gente convive de uma forma geral com essa radiação oriunda do espaço, que consta na comida de uma forma natural, tá? Radiação no ar, de uma forma geral, a gente já convive com isso. Então, assim, é algo que a gente tem que ter noção do que se trata, tem que ter cuidado, sim, tá? Mas a gente tem muitas aplicações que podem ser muito benéficas para a população em geral, né? E, ó, para vocês terem ideia, o CT está bem mais para cima aqui nessa escala, tá? Há algumas pequenas variações, talvez ou em outras referências, há uma pequena variação desses valores, mas de uma forma geral, para a gente se situar, tá? Para a gente entender como é que é e quais os critérios que a gente vai utilizar para fazer ou não um exame, ou para poder ter o cuidado ou não com aquele tipo de material, tá? A gente tem que ter uma noção de como fica esse referencial dentro dessa escala de uma forma geral, tá? Aí, gente, tem alguns conceitos, tá? Entendendo que nem todas as radiações são radiações ionizantes, né? Tem a não ionizante. Entendendo que eu posso ter radiações com mais ou menos energia, tá? Lembrando lá, em 1895, em 1896, a gente teve tanto na Europa a descoberta de materiais radioativos, quanto a construção dos tubos de raios catódicos pelo Röntgen, que permitiu a produção do raio-x, né? Então, eu vou agora falar de um conceito importante, que isso vai impactar na forma com que os métodos com os quais eu posso utilizar para poder fazer minha proteção radiológica de maneira correta, né? Então, eu vou ter tipos de fontes em que eu vou chamar de equipamentos, que lembra bastante lá a ideia do Röntgen, que construiu o tubo de raios catódicos, tá? E então eu vou ter também materiais radioativos, que aí eu estou mostrando lá para lembrar lá do slide, que foi então a utilização de materiais radioativos, tá? Então, quando eu falo de equipamentos emissores de radiação ionizante, tá? Eu estou falando de equipamentos em que usa o princípio que é do tubo do raio-x. Então, eu tenho corrente elétrica aqui passando pelo cátodo,
essa corrente elétrica me libera elétrons, esses elétrons são acelerados contra o ânodo, então é a emissão do raio-x. O que é importante aqui, tá? Além da figura bonitinha aqui que tá lançando os elétrons contra os ânodos, né? É a gente entender que é necessário, então, o uso de uma corrente elétrica. Então, a partir do momento em que eu ligo meu equipamento à produção do raio-x. Tá? Essa é uma informação super importante. Ligo o equipamento à produção de raio-x. Forneço energia elétrica à produção de raio-x. Tá? Eu encontro isso em diversos lugares e aplicações, tá? Tanto dentro dos hospitais, clínicas, quanto de uma forma geral, tá, gente? Para terapia, aqui tem uma imagem de um acelerador linear também, tá? Que usa o princípio do tubo do raio-x também, com uma energia muito, muito mais alta, tá? Mas o princípio é o mesmo, tá? Quanto na aplicação em indústrias também, tá? Aeroportos, como eu comentei com vocês, tá? E usa então o raio-x. Quando eu falo da aplicação e utilização de material radioativo, tá? É um uso bem difundido, tanto na braquioterapia, por exemplo, quando eu falo de terapias, mas, por exemplo, na medicina nuclear. Tá? A cintilografia, todo mundo fala, na verdade ali é o uso e aplicação de material radioativo em que você ingere e você se torna a fonte, emissora de radiação ionizante, e um aparelho de forma externa capta esses sinais. Tá? Então, a gente fala de que essa fonte, ela acaba sendo uma fonte não selada, porque ela não está presa, encapsulada em lugar nenhum. Você acaba conseguindo manipular, tá vendo? Tem uns frasquinhos aqui que tem elemento radioativo aqui dentro, tá? E eu tô falando de um material, tá? Eu não tô falando de algo que eu ligo e desligo. Ele é um material. As características físicas, químicas dele estão ali. Para poder deixar de ser uma radiação ionizante, no caso de material radioativo, eu tenho que esperar a curva de decaimento. Então, eu tenho que esperar toda a reação físico-química acontecer para deixar de ser uma radiação ionizante. Isso pode ser questão de horas, questão de minutos, como pode ser questão de anos, questão de séculos. Tá? Então, tudo varia de acordo com a característica daquele material radioativo, dos átomos que compõem aquele material radioativo. Tá? O que acontece também, né? Quando eu falo, né, de material radioativo, entra um termo que é super importante a gente ter a diferença e saber quando é que isso pode acontecer ou não, que é o termo da contaminação versus a exposição, tá? Quando, gente, eu tenho apenas a exposição, eu não consigo ter contato com aquele material radioativo, eu tenho aquilo que a gente chama de exposição à radiação, tá? E não a incorporação de material. Material. Contaminação, ela fala necessariamente de você ter incorporação do material radioativo. O que é isso, né? É o pó mesmo que fica grudado ali na pele, sabe? É você realmente ingerir, é o líquido que cai e você incorpora aquilo, tá? Quando acontece isso, ocorre aquilo que a gente chama de contaminação por material radioativo. Então, aí quando eu entro na sala do raio-x, há a possibilidade da gente ter a contaminação? Eu queria um quiz agora, para ver quantas pessoas vão dizer que sim ou que não. Então fica aí, talvez no chat, se alguém quiser responder, depois o Túlio me conta, eu olho. Quando eu entro na sala de raio-x, há a possibilidade de eu ter a contaminação? Ou se eu entrar na hemodinâmica, então, que tem lá o exame, que o exame leva horas, há a possibilidade de eu ter contaminação? Bom, vou ter que responder aqui. Não, gente, esses casos são casos em que um caso em que a gente tem apenas a exposição à radiação ionizante. Ali a gente não tem o material radioativo, tá? A partir do instante que eu entrei na sala, eu desliguei o equipamento,
Ou desligue o equipamento e entre na sala, melhor essa ordem. Eu não tenho mais a radiação naquele lugar. Não precisa nem contar até 10, tá? Não tem mais a raio-x na sala, tá? Não há riscos de contaminação, mas há potenciais riscos de exposição à radiação ionizante, tá? Tá. Entendendo que eu posso ter diversas fontes para ter essa radiação, ter a produção dessa radiação, tá? Nem tudo vai ser feito, né? Eu vou falar bem brevemente aqui sobre efeitos, só para a gente ter uma noção. Que acho que efeitos biológicos cabe uma aula só de efeitos biológicos, tá? Que acho que é uma coisa que gera bastante curiosidade, mas aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida, tá? Esses efeitos, gente, a gente pode ser que eles aconteçam, né? Tanto de uma forma com uma dose muito clara. Eu recebi aquele valor de dose, eu recebi 1 milisievert, 2 millisieverts naquele órgão, tá? Inclusive isso é bem específico. Eu vou ter um efeito já conhecido, tá? Por exemplo, a catarata é um efeito em que eu tenho a dose conhecida, em que muito provavelmente eu vou desenvolver aquele efeito, tá? Nem tudo é tão exato assim, né, dentro da área da medicina, né? Mas a partir daquela dose é muito, muito provável que eu tenha aquele efeito, tá? Então são os efeitos que eu chamo de determinísticos, tá? Porém, eu tenho os efeitos que eu chamo de efeitos estocásticos, tá? E esses efeitos estocásticos, eu não tenho limite mínimo conhecido para o qual eu vou desenvolver. E aí, sim, eu falo de uma forma muito probabilística, tá? Pode ser com uma pequena dose, eu possa ter aquele efeito. Pode ser que com uma dose maior, seja necessário uma dose maior para eu ter aquele efeito. Acontece que, quanto maior a dose, maior a chance daquilo acontecer, né? Diz que quanto mais vezes você jogar na Mega Sena, maior a chance de você ganhar. É mais ou menos nessa lógica. De forma estatística, isso é verdade. Porém, tá? Aqui eu estou falando de uma forma estatística mesmo, com relação aos efeitos estocásticos, tá? E aí, gente, esses efeitos eles podem acontecer já de forma imediata. É claro que para ter esse efeito imediato, estou falando de doses bem mais altas, tá? Ou esse efeito ele pode ser chamado que é o efeito tardio. Eu só vou conhecer ele daí 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, tá? Esses efeitos, eles podem acontecer de uma forma que só acontecem no indivíduo que recebeu, que foi exposto à radiação ionizante, ou ele pode passar para as suas gerações. Então, ele pode acontecer só a nível somático, que só acontece com a pessoa, com o indivíduo que foi exposto, ou ele pode ter uma mutação genética em que a gente tem essa carga transmitida de maneira hereditária, tá? Esses efeitos, eles não vão acontecer, gente. Ai, fui lá e foi exposto. Nossa, meu Deus, e agora? Radiação ionizante. Até porque o Sol é uma das grandes fontes de radiação ionizante. Então, não é assim, não é nessa lógica direta, tá, gente? A gente está falando, inclusive, aí a gente começa a falar bastante também dos efeitos, lembra, dos estocásticos. Existe uma probabilidade, mas não é nada dado como certo, tá? Aumenta essa probabilidade de acordo com a energia que eu recebo e com a exposição que eu recebo. Quanto maior, quanto mais tempo, lógico que aumenta essa probabilidade. Mas de ter a exposição ao efeito físico, à radiação ionizante, é uma série de etapas que altera o DNA e tem sistema de reparo. Aí o organismo ele consegue reparar e voltar como estava antes e nada acontece até chegar de fato, tá? A gente conseguir a se ter, né, os efeitos que a gente chama de efeitos orgânicos, tá? Então, é uma série de etapas, desde que eu tenho a exposição com os efeitos físicos, que vai variar bastante de energia com a qual tento, com a energia que a minha radiação tem, tá? Se trata de uma energia eletromagnética, que é só onda, ou uma energia que é partícula também, tá? Tudo isso vai mudar a interação que eu vou ter dessa radiação com o organismo. Isso pode provocar efeitos químicos, pode ionizar ou não, que pode levar a efeitos biológicos, tá? E aí pode ter ação do meu sistema de reparo,
e nada mais acontecer e parar nos efeitos biológicos, ou pode chegar a efeitos orgânicos, que são, então, sintomas mesmo, são doenças mesmo, tá? Então, assim, existe uma série de etapas dentro dos efeitos. E, né, eu falei para vocês sobre o conceito antes de exposição e contaminação. É claro, né, gente, que quando ocorre a contaminação, dentre esses efeitos, né, a probabilidade é muito maior de eu chegar ao efeito orgânico, né? Aí eu, de fato, ter a pessoa, de fato, ao indivíduo, tá? Ao indivíduo, ao organismo, vivo, ter esse efeito orgânico, ter esse efeito manifestado por uma queimadura radioinduzida, né? Aqui são dois exemplos, tá? Em que houve a contaminação, porque foram pessoas que tiveram contato com elemento radioativo, tá? Que manipularam esse elemento radioativo e com doses bem altas, tá? Então a gente teve o efeito já imediato, somático, no caso, por enquanto, esses efeitos são estudados como somáticos, tá? Determinísticos da radiação ionizante, quando houve tanto contaminação quanto exposição, tá? A gente conhece também efeitos, né, determinísticos dados apenas pela exposição, tá? Aqui são dois casos em que aconteceu com equipamentos usados no diagnóstico. Esse aqui foi um equipamento de tomografia, é um caso bem antigo, que aconteceu nos Estados Unidos, era um equipamento de tomografia que estava não descalibrado, mas com uma calibração de referencial não adequada, e foi feito um exame que a gente chama de exame de perfusão, que é um exame em que você escaneia várias vezes o mesmo local, tá? E aí provocou, então, a queda do cabelo aqui, tá? Nessa região. E aqui houve uma queimadura radioinduzida, tá? O efeito determinístico foi um caso de um paciente que foi submetido a um procedimento na hemodinâmica por um tempo muito prolongado. Tá? Então, gente, sabendo que tem a radiação ionizante, né? Que ela tem a energia, que ela pode variar, pode ser material, ela pode ser partícula, ela pode ser onda. Sabendo que ela tem diferentes energias e que com isso eu vou ter diferentes efeitos, tá? O motivo da radioproteção, tá? O objetivo da radioproteção, da proteção radiológica, ela vem então para minimizar o aparecimento de efeitos determinísticos, aqueles que eu conheço a dose, tá? E limitar a probabilidade de efeitos estocásticos. Eu não vou conseguir limitar completamente, porque eu desconheço a partir da dose com a qual ela vai ter. Mas eu vou limitar a probabilidade, eu vou diminuir, vou tentar realmente ter medidas e ações para que a probabilidade desses efeitos estocásticos acontecerem serem a menor possível, tá? E aí, a gente começa a falar, então, dos princípios básicos da proteção radiológica, em que a gente começa falando sobre a justificação de uma prática ou intervenção que utilize a radiação ionizante. Por quê, né? Lembra, né? Lá, quando foi descoberto, em 1900, foi tinta, foi creme, foi uma série de aplicações que, inclusive, não tinham nenhuma razão que traria uma justificativa real para eu poder utilizar a radiação ionizante ou elementos ou equipamentos que emitam radiação ionizante. Então, aqui eu tenho que comprovar que o benefício de eu utilizar a radiação ionizante, dados todos os riscos envolvidos, tá? Ele tem que ser maior que o malefício. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que demonstrar que eu fazer aquele exame, eu pedir, eu solicitar aquele exame, vai ser muito melhor para o paciente do que expor a uma radiação ionizante que pode vir a ter um efeito biológico, um efeito orgânico anos depois, tá? E é claro, gente, que tanto é que a gente viu que a aplicação e a utilização de equipamentos que
emitam radiação ionizante foi muito melhor para a sociedade, para o mundo de uma forma geral, porque você conseguiu fazer outros tratamentos de outras patologias, ou evitar ou melhorar a qualidade de vida em outras questões, né? Então, a gente demonstra que há um benefício muito maior que um malefício, tá? Uma vez que eu vou utilizar, então, a radiação ionizante, seja para o tratamento, fazer um tratamento de radioterapia, seja para fazer um exame que utilize raio-x, tomografia, mamografia, eu vou buscar, então, que os meus métodos e a aplicação dessa radiação seja otimizada. O que é fazer uma otimização, né? Ela seja tão baixa quanto razoavelmente execuível, tá? Então, eu vou lá e vou expor um monte para poder ver, então, eu vou repetir meus exames? Não, né, gente? Eu vou fazer ele com a menor dose, com a qualidade, com a melhor qualidade que eu conseguir, tá? Dentro das minhas condições sociais, né? Socioeconômicas, tá? Tão baixo quanto razoavelmente execuível conseguir a radiação. Um outro princípio que a gente tem dentro da proteção radiológica é a limitação de dose ou risco individual, tá? Então, dada a limitação de dose, que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês no próximo slide, a gente, junto com a justificação e com a otimização, a gente tem o que a gente chama do tripé da proteção radiológica, tá? Sempre pautado, gente, com a prevenção de acidentes, tá? E no bom senso, lógico, né? Esse tripé é definido, assim, é algo que se realmente demonstra aplicação, né? São publicações desde 1990 que vêm de uma forma mais consistente, fundamentando os princípios da proteção radiológica e a necessidade que sejam seguidos, tá? E a mais recente veio reforçar e reiterar, né, os princípios da proteção radiológica na RDC 611, que é do ano passado, de 2022. A gente tinha antes a portaria 453, mas ela foi revogada e foi substituída pela RDC 611. Mas os princípios da proteção radiológica, com a base na justificação, na otimização e na limitação de dose, com prevenção de acidentes, se mantiveram com toda a razão, tá? Então, eu justifico a aplicação, né? Eu tenho que ter um benefício muito maior. Quando eu utilizo a radiação ionizante, eu tenho que fazer ela de forma que a minha dose seja a mais baixa possível. Tá? E aí, quando eu falo, então, que tem que ter limites dessa dose, eu não estou falando de paciente, tá? Estou falando de público de uma forma geral e estou falando de indivíduo ocupacionalmente exposto, tá? E aí, esses limites que eu trouxe para vocês aqui, que está aqui na tela, eles estão falando dos limites para IOE, tá vendo? E tem indivíduo público também do lado aqui, tá? IOE é indivíduo ocupacionalmente exposto, tá? E eu vou chamar mais atenção aqui, ó, para os IOEs, porque né, nós estamos dentro de um ambiente hospitalar, e aí o foco é esse, né? Em que a gente entenda e olhe que quem trabalha ali exposto à radiação ionizante ou dentro de um ambiente que possa ter, né, a gente pede que utilize os dosímetros, que eu vou mostrar para vocês, que é o dosímetro que usa aqui na altura do peito, tá? Do tórax, tá? E aí os limites que a gente utiliza, gente, a referência é a dose efetiva de corpo inteiro, tá? E o limite que a gente utiliza é 20 millisieverts por ano, tá? Na média de 5 anos, tá? Então, nenhum desses anos pode ultrapassar 50 millisieverts. Eu chamo atenção aqui também, gente, até que teve uma alteração, e aí esses limites, quem traz, a portaria que traz esses limites no Brasil, quem regulamenta é a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? A CENEM, então, na sua normativa 3.01, em 2011, teve uma atualização desses limites de dose, e aí, essa atualização foi especialmente, tá, para o cristalino dos indivíduos IOS, tá? Por quê? Se percebeu, inclusive, pelo estudo feito com hemodinamicistas mesmo,
o aumento verificado, tá? O aumento dos efeitos da catarata radioinduzida. Então, houve a redução desse limite de exposição no cristalino de 150 para 20 milissieverts, tá certo? Mas aqui, o que a gente usa de referência mesmo de uma forma geral, é a dose efetiva de corpo inteiro, que é a dose que é fornecida pelo dosímetro, tá? Para quem utiliza o dosímetro. Tá. Conheça, então, os princípios de proteção radiológica, que eu sei que eu tenho que ter a justificativa para utilizar, vai ser otimizado. E para quem trabalhar ali ou para o público de uma forma geral, tem limite de dose, tá? Mas para quem está ali, tá? Eu estou aqui nesse ambiente e se acontecer, né? Existem métodos de proteção contra a radiação, tá? E esses métodos é super importante a gente ter noção e conhecê-los, porque eles muitas vezes são muito fáceis de ser aplicados, né? E eles realmente minimizam e reduzem a dose e a exposição à radiação ionizante num local em especial onde eu trabalho com a radiação ionizante de raio-x, né? Que é produzida pelos meus equipamentos, tá? Então, assim, a distância, gente, é um fator super importante, tá? Então, a distância que eu mantiver da minha fonte, tá? Que produz a radiação ionizante, quanto maior essa distância, é melhor sim, tá? A distância, ela segue uma regrinha que a gente chama o inverso do quadrado da distância. Isso é, se eu estou a 1 metro de distância da minha fonte, tá? Eu estou recebendo ali, vamos falar então, 100 unidades de radiação. Se eu dobrar essa distância, se eu passar para 2 metros, eu vou receber 1/4 daquela radiação. Aí eu vou receber 25 unidades daquela dose, tá? Então, realmente, é um método muito eficiente, tá? E importante da gente tomar quando eu estou falando de proteção radiológica, tá? O tempo, tá? Quanto menor o tempo, lógico, tá? Quanto menor o tempo exposto, melhor. É claro que a dose, gente, a gente chama de dose acumulada. Então, a dose que eu recebi hoje, ela não zera, tá? A dose que eu recebi hoje, dentro do meu histórico, ela vai se acumulando, tá? Então, assim, o menor tempo possível, sempre que eu estiver, caso eu seja uma pessoa que esteja realizando o procedimento, esteja participando do procedimento em que tem a exposição, então, quanto menor a minha exposição, melhor, tá? E a blindagem? Tá? E a blindagem de uma forma correta, de acordo com o tipo da radiação que eu estou utilizando, tá? Olha essa figurinha aqui, tá? A gente pode ter diversos tipos e origens dessa radiação. Então, tem a radiação alfa, a radiação beta, tá? Que são partículas. E aí, gente, até pelo fato de ser partícula, curiosamente, tá? A blindagem para elas pode ser uma blindagem com uma menor densidade, porque elas são partículas grandes, né? Por exemplo, a partícula alfa, uma folha de papel eu consigo fazer a blindagem. A gente não usa partícula alfa aqui, tá? Partícula beta, tá? Usa-se em poucos lugares ainda, se utiliza ainda a partícula beta para medicina nuclear ou para radioterapia, tá? Mas mesmo assim, é uma partícula que eu consigo fazer uma blindagem para ela com um castelinho, às vezes de plástico mesmo, tá? Já a radiação gama ou raio-x, eu vou ter que usar materiais muito mais densos, né? Não é à toa que a gente tem aqui, a gente vai ver, né? O colete de chumbo, né? A gente tem as salas que são fechadas com albarita, dependendo do local para onde eu tô indo, dependendo da energia do meu equipamento, tá? Ou vai ser necessário concreto, tudo isso tem que ter um estudo para poder você dizer qual que é adicional de blindagem que vai ser necessário para ter a proteção radiológica para aquela energia, tá? Não vou fazer um castelo para tudo, tá? Não vou precisar de uma super proteção para tudo. Tudo é proporcional à fonte que eu estou utilizando, ao tipo da radiação que eu estou utilizando e a energia que aquele equipamento, aquela radiação consegue alcançar, tá?
Um outro método muito, muito importante, gente. E vocês já devem ter passado por locais aqui no hospital em que vocês observaram que tinha essa luzinha vermelha aqui, né? Essa luzinha vermelha, ela não está à toa. Ela está acesa. Não entre na sala. Tá? E os locais e as áreas controladas, onde tem a radiação ionizante, necessariamente vem acompanhado desse símbolo aqui, ó. Área controlada, tá? Então, prestem atenção, não só aqui, ou qualquer outro lugar que vocês possam ir. Né? É um local em que a área é controlada, em que aquele equipamento pode ter a produção de uma radiação com uma energia muito mais preocupante, então eu vou ter esse símbolo colado, tá? Teoricamente o fundo é amarelo, a cor é magenta, mas às vezes a gente vê ele branco e preto, mas esse aqui é a cara do símbolo da radiação ionizante, tá? Todo equipamento, sala, tem que ter essa luz para indicar que está tendo a exposição, tá? Tá. Bom, tô aqui. Mas e os portáteis? Não tô ouvindo vocês, mas eu imagino que essa é uma questão, né? Gente, eu comentei com vocês, né? Os portáteis, eles são equipamentos que eles vão ter uma energia, uma exposição de um raio-x com uma energia bem mais baixa e não é à toa, tá? Não é à toa que a qualidade dos exames realizados com esses equipamentos são muito menores do que a qualidade dos exames realizados com os equipamentos, são os equipamentos de raio-x fixo, tá? Fazendo uma comparação de raio-x com raio-x só, tá? Ele é feito para ser realizado no paciente que não consegue ir até a unidade, né? Para ser realizado no leito. Então, assim, são áreas em que eu vou ter uma densidade muito menor, né? Em que é possível. Também não estou fazendo um exame que não presta, gente, tá? É um exame que ele tem a qualidade mínima necessária para aquele diagnóstico ou para aquele acompanhamento médico. Né? Então, eu tô lá, né? Tô tendo um raio-x de leito, a hora que tem exposição ao raio, todo mundo sai correndo? Vocês acham assim que é assim que a gente tem que... Essa rotina que a gente tem que viver? Fica aqui uma questão. Para lá no final a gente observar bem. E lembrar, gente, sempre que eu tenho métodos de proteção contra a radiação ionizante, tá? Então, quando eu tô tendo essa exposição, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho métodos e tenho formas com os quais eu posso conviver, né? Eu posso ter um trabalho realmente adequado, tá? E evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de exposição. Tá? Ou, né, quando a gente está dentro do centro cirúrgico. É uma proteção super adequada essa aqui, né? Porque, assim, eu fico imaginando que isso aqui é uma ilustração, muitas vezes, em alguns lugares. Né? E aí a barreira aqui é a barreira humana, né? É bem interessante aqui. É claro que não, né, gente? É claro que aqui a gente não está falando de uma barreira adequada e nem deve ser feito desta forma, né? E aí, né? Para quem trabalha dentro, e aí eu estou falando mais de indivíduos que ou são ocupacionalmente expostos ou eventualmente estão em áreas em que possam ter essa exposição. Tá? Essa questão da frequência ela é bem relevante, tá? Mas a gente, se tratando desse indivíduo que está nessas áreas que possa haver essa exposição, vamos lembrá-lo sempre, tá? Conhecendo os métodos, na distância maior possível, o menor tempo possível, com a barreira necessária. Tá? Quando eu falo de raio-x, para o raio-x diagnóstico, para o raio-x utilizado no equipamento de raio-x portátil, no equipamento de raio-x fixo, na tomografia, na hemodinâmica, no centro cirúrgico, se fala no uso, tá, do EPI do capote, tá, com protetor de tireoide. Caso eu esteja fazendo um exame que use a fluoroscopia, que é o que usa na hemodinâmica, que é o que utiliza ou faz com o equipamento do arco cirúrgico,
Também é importante utilizar óculos plumbíferos, tá? Existem os EPCs também, muitas vezes tem os visores, então há barreiras que eu posso utilizar dentro da sala, tá? E aí, caso eu seja um indivíduo que está ali num ambiente que possa ter essa exposição e trabalho naquele local, é importante também fazer o uso de dosímetros individuais para a gente ter esse monitoramento, tá? Esse monitoramento, ele é importante e ele é obrigatório para os indivíduos que trabalham nas áreas controladas. Aqui no HU, a gente também monitora centro cirúrgico, por exemplo, tá? Lá não é tido como uma área obrigatória por legislação, porque não é dado como uma área controlada. Porém, dado a frequência, a gente, do ponto de vista de proteção radiológica, a gente achou interessante monitorar esses indivíduos expostos lá, caso ocorresse alguma exposição maior do que o limite, ou acidental, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui no HU, vocês devem, às vezes, podem observar, é bem a carinha desse indivíduo, da safra, na verdade, é o OCL, né? Esse aqui mais no centro. E agora, falando de proteção radiológica, tá? Para os indivíduos ocupacionais, é lembrar de utilizar os EPIs e EPCs, né? Então, utilizar o avental de chumbo com protetor de tireoide, tá? Utilizar, quando houver né, o anteparo, utilizar o anteparo de forma adequada, tá? São cortinas, ou tem o biombo, tá bom? Que é de chumbo. Então, é importante a gente utilizar todos esses métodos de uma forma em que a gente consiga e atinja o objetivo da proteção radiológica, né? Que é minimizar os efeitos da exposição à radiação ionizante ou diminuir a probabilidade de ocorrência, tá? Sempre lembrem de utilizar os EPCs, avental, protetor, luva, se for o caso, que aqui a gente não manipula, né, nenhum material, biombos, visores, tá? E ó, lembrando que pela NR32 é obrigação do empregador fornecer EPIs e EPCs e dosímetros, e é obrigação do empregado utilizá-los, tá? Então, a gente tem que trazer como força de lei com relação à obrigação, mas também tem que lembrar que é uma questão de cultura, tá? Literalmente, historicamente, o uso da radiação ionizante, ela veio mostrar para a humanidade que é importante e é necessário os cuidados, sim, tá? Não é algo que possa ser ignorado e nem diminuído a sua importância, tá? E a gente tem que sempre se lembrar dos riscos envolvidos com a aplicação dessa radiação ionizante. Aqui é o que eu comentei com vocês. Aí, quando utiliza né, o dosímetro lá, vem o relatório, tá? Quem é um indivíduo ocupacionalmente exposto ou indivíduo que pode trabalhar em alguma área que está monitorado, recebe um relatório, tá? É obrigatório para as áreas controladas, tá bom? E aqui, quase acabando aqui, gente. Só para vocês terem uma ideia, vocês devem lembrar dos locais onde tem equipamentos que têm radiação ionizante. Eu trouxe só da parte de diagnóstico por imagem, tá? Mas existe também isso lá na radioterapia, que é utilizado para a radioterapia. Eu trouxe os mapas de riscos da parte de diagnóstico, tá? Mas lá também é usado para tratamento. É um setor que, inclusive, está isolado, não é à toa, tá bom? Porque os riscos são maiores, porque as doses envolvidas e os riscos acabam sendo muito mais, pode levar a riscos de efeitos muito graves, tá? E assim, aqui é um mapa de risco de uma sala, essa era a sala da tomografia, ela não deve mudar muito, a gente sabe que está em reforma, ela vai continuar mais ou menos com a mesma cara, assim, com a disposição, tá? Mas aqui, ó, para mostrar para vocês que o risco da radiação, ele é um risco, a radiação ionizante, né? Ele é um risco físico, tá?
a um risco grande dentro da sala de exame, porém, tá, considerando os métodos de proteção radiológica, os riscos da de exposição à radiação ionizante em volta, eles são, foi considerado pela CIPA aqui, né, nesse ano, muito nulo, né? Não foi considerado e colocado aqui no mapa de risco, tá? Por quê, gente? A exposição ela acontece só dentro de sala, né? E quando o indivíduo entra na sala, ele tem que estar, se for um indivíduo ocupacionalmente exposto, ou mesmo, de repente, um acompanhante, alguma coisa nesse sentido que tem que ajudar a conter, tem que estar utilizando, tem que utilizar os EPIs, né? O avental. Tá? A hemodinâmica, aqui ó, a sala de exames, aqui bem no centro, tá? Hemodinâmica também, um risco físico é dentro da sala, tá? Aí aqui já é o mapa de risco do raio-x. Ó, a gente tem a sala 1 aqui nesse canto, tá? A gente se localizar aqui. Ó. Aqui está a recepção, aquela porta de vidro que entra no raio-x. Aqui a saída do corredor que vai estar a hemodinâmica para cá, mais para cima. Aqui a gente tem uma primeira sala, que é a sala 1, que hoje tem um telecomandado lá dentro. E funcionando tem a sala 3 também, que tem um outro telecomandado, tá? O risco físico, tá? Principalmente dentro da sala. Por isso, atentos às sinalizações e à luz vermelha acesa, tá? Eu falo isso da luz vermelha acesa e é sério, porque eu já tive uma vivência em que eu estava fazendo um teste era dentro da sala de hemodinâmica aqui, tá? E aí eu estava fazendo um teste e aí entrou uma pessoa, aí eu falei assim, oi, você não pode entrar aqui, eu tô fazendo o teste. Aí ela virou e falou assim, mas nada estava informando que não. Eu falei, a luz vermelha estava acesa. Só que é claro que no momento que ela entrou, eu parei de fazer a exposição, né? Aí ela olhou pra mim, virou e falou assim, não, mas não tá acesa agora. Eu falei, não, com certeza, porque eu parei de expor. Então, nesses locais, há um mecanismo que torna isso mais sensível. Apesar de que, na sala, ela pode ficar a luz acesa no momento que o funcionário entra, ele pode acionar o botão, acender e sair também. Mas, de qualquer forma, gente, prestem atenção, porque aquilo vem chamando atenção, não é à toa, tá? E aqui, ó, o mapa de risco do centro cirúrgico, tá? Em que a gente pode observar que existe um risco físico nas salas onde pode ter o uso do arco cirúrgico, mas ele é bem menor, tá? A bolinha tá bem menor. Outros riscos biológicos, ergonômicos, são muito maiores e muito mais potenciais, tá? É um risco pequeno, a gente considera. Porque a gente usa o equipamento com uma potência menor, porque utiliza por um tempo menor. Tá? E utiliza para procedimentos que são... no momento que tem exposição, esse momento é mais curto, tá? É menor também. Tá, gente, então, falando de proteção radiológica, tá? De uma forma geral, a gente tem todos esses conceitos descritos e trabalhados dentro do Programa de Proteção Radiológica, tá? Que ele fica na Wiki, ele já está publicado, está com validade em 2024, ele foi publicado ano passado, tem validade de 2 anos, né? Ano que vem vai ser uma próxima revisão. E de acordo com a RDC 611, tá? É bem interessante, o Programa de Proteção Radiológica, ele não vem sozinho. Ele tem que estar acompanhado de um programa de garantia de qualidade e também um programa de educação permanente, que é legal que a gente já está aqui trabalhando. Então, assim, é importante a gente trabalhar a educação e é importante a gente trabalhar com equipamentos que tenham a qualidade mínima necessária para se ter o objetivo que é o diagnóstico, que é o tratamento mínimo necessário, tá? Então, o programa de proteção radiológica, ele é o principal dos três aqui, diria, né? Mas ele não fica sozinho e ele é fundamental que existam os outros 2 programas que estão associados. Aqui está a capa do programa de proteção radiológica só, mas lá na Wiki, se vocês entrarem em programas, vocês conseguem encontrar os outros 2 programas de garantia de qualidade e de educação permanente também, tá bom? E aí, gente,
por fim, eu queria terminar falando, né? A gente fala bastante sobre essa questão, né, da proteção radiológica, dos métodos, dos princípios, que eu posso ter a radiação ionizante que pode vir a provocar os efeitos, mas eu acho fundamental, e aqui falando em especial sobre prevenção de riscos, de acidentes, é que uma vez que eu utilize de forma correta, adequada, os métodos contra os métodos que me previnam, que me permitam a proteção radiológica de forma adequada, os riscos de estar vivo, os riscos de estar na vida, são muito maiores. Existem outras coisas com potenciais muito mais impactantes do que trabalhar com a radiação ionizante. Tá? Eu adoro esse quadro, tá? Para mostrar que causas diversas, né, que reduzem a expectativa de vida. Né? Então, o que mostra esse quadro aqui, gente? Que ser solteiro, tá? Homem, reduz em 3.500 dias em média, ou seja, é muito mais perigoso você ser um homem solteiro do que você trabalhar com radiação ionizante, tá? É muito mais perigoso você ser um homem solteiro e ainda fumante do que você trabalhar com radiação ionizante. Ser mulher solteira, tá? É um risco? Ainda é, mas é um risco menor do que ser um homem solteiro. Não é à toa que seguros de carros para homens são mais altos, né? São muito mais riscos envolvidos. E isso eu estou falando de, assim, sem apologia, sem sexismo nenhum, gente. São simplesmente dados estatísticos aqui, tá? Mas é uma realidade. Então, ser a mulher solteira é um risco muito maior, diminui muito mais dias de vida do que você trabalhar com a radiação ionizante, tá? Então, assim, essa é uma tabelinha aqui para a gente repensar e entender que não é porque eu estou num ambiente em que tem a radiação ionizante que eu vou necessariamente ter problemas com isso. Posso sim utilizar os métodos, compreender com os riscos envolvidos e, a partir de todos esses cuidados, ter uma vida completamente normal e me preocupar com outras coisas. Tá? E assim, gente, a gente sempre faz essa reflexão, né, de, de entender o ambiente no qual eu estou e quais os métodos que eu vou utilizar sempre de acordo com qual a radiação a qual eu estou sendo exposta, né? No mais seria isso.